Olá, minha gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E na aula de hoje nós iremos falar sobre expressões algébricas equivalentes. Eu e Emanuel Cristóvão vamos lá relembrar, né? Nas expressões algébricas, nós temos letras, números e operações. E quando nós falamos de expressões, nós lembramos, né, das variáveis, das letras, que variáveis vêm de variar de acordo com o contexto que ele vai ser inserido. E quando nós falamos de equivalentes, de equivalência, significa o mesmo valor, né? Quando eles são iguais. A gente pensa ali naquela balança, são equivalentes os pesos. Então, eles são iguais de ambos os lados. Vamos lá. E aí, nós temos o coeficiente, né? Que vem junto com a variável, que é ali onde nós vamos fazer a parte da multiplicação. E temos as constantes, que elas estão ali mais isoladas e vai fazer parte das nossas operações no final. Duas expressões algébricas, elas são equivalentes quando, não sendo necessariamente idênticas, possuem as mesmas variáveis, né, que são as nossas letras, e ao mesmo tempo valor numérico para qualquer número que venha a ser substituído por essas variáveis. Quando nós falamos, e aí está um exemplo, né, ele me dá um retângulo e eu tenho o perímetro. O que seria o perímetro, né? Relembrando a vocês, o perímetro é a soma de todos os lados. Nesse caso do retângulo, nós temos 4 lados e nós vamos somar esses 4 lados. Vamos lá. Se eu tenho a minha altura, essa parte aqui da minha base, né, que é a minha largura, eu chamei ela de M, e minha altura eu chamei de N. Eu posso dizer que esse meu outro lado do retângulo também é M? Claro que sim, então eu coloco. Então, eu posso sim dizer que essa minha parte de cima é M e esse meu outro lado da altura é N, né? Porque estão opostos um ao outro. E aí, quando eu vou fazer aqui o meu perímetro, como eu disse que é a soma de todos os lados, né? Eu tenho aqui meu N, como é a soma, não é isso? M, eu estou contornando essa figura, tá certo? N, novamente, não é isso? Mais o M, que é essa nossa parte final. E aí, nós não sabemos ainda quanto é o total, porém, vamos deixar aqui, porque até então essa é a nossa expressão algébrica, não é isso? Eu tenho aqui, nessa expressão, eu tenho todo o meu contorno da minha figura. Porém, quando a gente bate o olho aqui, a gente pensa, eita, posso escrever de outra forma. Como é que eu posso escrever de outra forma e até mais simples, né? Eu tenho aqui 2 M's, não é isso? Eu tenho um M daqui e o M daqui. Então, eu posso escrever que eu tenho 2 vezes o meu M, né? Mas o que me falta? O N da minha altura, das minhas alturas, aliás, não é isso? Então, posso dizer também que eu tenho 2 N's, não é isso? E até então, eu não sei quanto que é essa minha outra expressão algébrica. Porém, ela está aqui escrita. Então, até então, nós temos 2 formas de escrever o nosso perímetro. E aí, agora, vamos lá. Vamos dar valor às nossas incógnitas, às nossas variáveis. Eu posso dizer que meu M é 7 e que meu N, ele pode ser um 4, por exemplo. E aí, aqui, eu vou apenas substituir, ok? Aqui, vou substituir. Eu disse quem era o meu N? 4 e o meu M, 7, não é isso? Eu tenho outro N ali, eu coloco 4 e meu M novamente eu tenho que é igual a 7. E aí, eu só vou fazer aqui as minhas operações. 4 mais 7, 11. 11 mais 4, 15. E 15 mais 7, eu tenho 22. Então, eu disse que o meu perímetro
quando meu m for 7 e meu n for 4, é igual a 22. Stephanie, como eu quero provar a minha equivalência, lembrando que a equivalência ela tem que ter no final o mesmo valor e as mesmas variáveis, né? Nós vamos conferir isso no final. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, substituir o m e o n nessa segunda expressão do nosso perímetro, não é isso? Eu disse que 2m's, duas vezes o meu m, que eu disse que era 7, mais 2 vezes o n. Quem é o meu n? Eu disse que era 4, não é isso? Pronto, aqui eu tenho uma expressão. E aí nós temos a adição e a multiplicação, não é isso? E quando nós temos tudo isso em uma conta só, nós temos que priorizar quem? A nossa multiplicação. Então, 2 vezes 7, 14, não é isso? 14 mais 2 vezes 4 é 8, não é isso? 8. E 14 mais 8 não é 22? Pois muito bem. E aí nós vamos agora ver se essas minhas duas expressões algébricas elas são equivalentes. Bom, elas precisam conter as mesmas variáveis, que são as nossas letras, que são m e n nesse caso, não é isso? Precisam ter o mesmo valor numérico no final da nossa conta. Ela precisa ser necessariamente idêntica? Bom, nós conseguimos provar que essas duas expressões elas servem sim para ser o nosso perímetro do nosso retângulo, não é isso? E aí nós podemos comprovar que não precisa ser necessariamente idêntica as minhas expressões, que elas têm as mesmas variáveis que são m e n e tem o mesmo valor numérico no final, porque quando foi substituído pelas variáveis m e n que nós demos para 7 e 4, né, respectivamente, no final das contas deu 22. E aí nós podemos comprovar que isso é uma expressão algébrica equivalente. Olá, eu me chamo Emanuel, também estudo na FASP, no 5º período de matemática, e eu vou dar continuidade agora com vocês. Aqui nós temos uma questão. A questão ela quer saber se essas duas expressões algébricas são equivalentes. Como é que a gente descobre se duas expressões algébricas são equivalentes? Quando a gente substituir valores por sua variável, nós devemos obter o mesmo valor numérico em ambas as expressões. Ou seja, se a gente substituir x, que é a variável, por 1, e, por exemplo, obtermos o valor numérico de 3 quando a gente resolver a expressão, quando a gente substituir aqui por 1 também, devemos obter também o valor numérico de 3. Quando isso acontece, nós podemos determinar que as duas expressões são equivalentes. Então, é isso que a gente vai fazer nesse momento. Eu vou escolher dois valores para atribuir tanto nessa expressão, na primeira, que é 2x menos 5, tanto nessa segunda expressão algébrica. Os valores que eu escolhi foram 2 e 4. Entretanto, se a questão não estiver determinando nenhum valor que você tem que atribuir, você pode escolher o valor que você quiser. Então vamos lá, primeiramente vamos substituir o 2 nas duas expressões. A gente vai obter 2 na primeira, 2 vezes 2 menos 5. O que é que eu estou fazendo? Eu estou reorganizando essa expressão, substituindo a sua variável pelo valor que a gente determinou, que foi 2. Por que ficou 2 vezes 2? Lembra que quando a gente tem um número junto de uma letra, significa que aqui ocorre uma multiplicação? É por isso que aqui a gente tem essa multiplicação. Agora é só a gente resolver. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 menos 5, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 5 menos 4 é igual a 1. Quem é maior? 5. Portanto, menos 1. Ótimo. Conseguimos menos 1. Agora vamos substituir 4 nessa mesma expressão. A gente vai obter 2 vezes 4
menos 5. 2 vezes 4 é igual a 8. E 8 menos 5 é igual a 3. Certo? Terminamos nossa substituição na primeira expressão algébrica dada na questão. Agora, nós vamos substituir 2 e 4 nessa segunda expressão algébrica. Se nós obtermos os mesmos valores, menos 1 e 3, a gente vai determinar que elas são equivalentes. Vamos determinar isso? Vamos lá. A gente vai obter 2 que multiplica 2 menos 1 menos 3. Quando a gente tem um número e em seguida toda uma expressão dentro de um parêntese, significa que esse número está multiplicando toda essa expressão e não somente um número específico, um termo específico. Ou seja, o 2 está multiplicando isso tudo. O que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos resolver primeiramente o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses nós temos 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então vai ficar 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1 é igual a 2. E 2 menos 3 é igual a menos 1. Ou seja, já percebemos que obtemos o mesmo valor numérico aqui substituindo por 2. Para provar essa equivalência, vamos só substituir por 4 e observar o que acontece. 2, só substituindo por 4, agora no lugar de x. 2, deixa eu apagar que ficou feio. 2 que multiplica 4 menos 1 menos 3. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. 4 menos 1 é igual a 3. Então, nós vamos ter 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 menos 3 é igual a 3. Percebemos que, quando substituímos por 2 em ambas as expressões, nós encontramos menos 1. E quando substituímos a variável por 4, nós obtemos também 3 em ambas as expressões algébricas. Portanto, nós podemos determinar que elas são, sim, equivalentes. Entretanto, a gente poderia resolver essa questão de uma outra forma, que seria até mais simples. Por quê? De início, como vocês viram com Stephanie, ela fala que as expressões elas não precisam ser necessariamente idênticas, mas quando elas são idênticas, nós já podemos determinar que elas são equivalentes, porque qualquer valor que a gente atribui, a gente já sabe que vai determinar o mesmo valor numérico. O que é que a gente pode perceber analisando essas duas expressões? Que essa segunda expressão ela não está totalmente simplificada. Lembra que eu falei para vocês que aqui ocorre uma multiplicação? 2 multiplica x e 2 multiplica menos 1. Então, é só a gente resolver essa expressão e aí a gente simplifica toda essa expressão algébrica. Quando a gente simplificar, nós vamos analisar o que é que acontece. 2 vezes x é igual a 2x. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Não é isso? 2 vezes 1 é 2, mais por menos, menos. E aqui a gente tem menos 3 do restante da expressão. Aqui a gente ainda pode fazer alguma coisa. Sinais iguais, a gente faz o quê? Soma e repete o sinal. Então isso vai ser equivalente a 2x. 2 mais 3 é igual a 5. Repete o sinal, então fica menos 5. O que é que nós podemos perceber em relação a essa expressão? Que ela é igual à primeira expressão algébrica dada na questão. Ela é idêntica, ou seja, a partir disso a gente já poderia determinar que elas duas são equivalentes. Seguindo adiante, nós temos mais uma questão de equivalência de expressões algébricas. Entretanto, a gente já percebe que essas duas expressões não são idênticas. A gente até poderia tentar simplificar aqui,
somando o 10x a 5x, mais 5x, que resultaria em 15x menos 7y. Porém, da mesma forma, a gente não chega em 8xy, ou seja, não temos como determinar por elas serem idênticas, porque elas não são. O que resta para a gente é substituir as suas variáveis. Nós temos nas duas expressões as variáveis x e y. Então, vamos atribuir um valor para x, que eu vou escolher atribuir menos 2, e um valor para y, que eu vou escolher 3. Ótimo, já temos valores que a gente quer atribuir, agora é só substituir em ambas as expressões. Na primeira, a gente vai ter 5x, então é 5 vezes menos 2, menos 7y, então temos 7 vezes 3, porque y a gente determinou que é 3, mais 10x, então 10 vezes menos 2. O que a gente faz agora? Resolve primeiro todas as multiplicações. Então, nós vamos ter o seguinte: 5 vezes menos 2 é igual a menos 10. Menos, repete o menos daqui. 7 vezes 3 é igual a 21. Mais 10 vezes 2, vezes menos 2, é igual a menos 20. Menos com esse mais aqui vai ficar menos. Então, menos 20. Agora, só resolve isso. Menos 10 menos 21 é igual a menos 31. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Todos os sinais são negativos. Então, aqui a gente tem menos 31. Menos 31 menos 20 é igual a menos 51, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa, substituir menos 2 e 3 na segunda expressão, que é 8xy. Então, nós vamos obter a seguinte forma: 8 vezes x, que é menos 2, vezes, porque ainda está multiplicando, tudo isso é multiplicação, vezes o y. Quem é y? 3. Ok, é só a gente multiplicar. Primeiro, 8 vezes menos 2 é igual a menos 16. Menos 16 vezes 3, vamos fazer aqui do lado. 16 vezes 3. 3 vezes 6 é igual a 18. Coloco 8, sobe 1. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 mais 1, 4. Ou seja, menos por mais aqui vai ficar menos 48. 48 menos 48 é igual a menos 51? Não é igual. Ou seja, nós podemos determinar que essas duas expressões, elas não são equivalentes. Certo? Elas não são equivalentes, pois elas não apresentam o mesmo valor numérico. E aí, finalizando, a gente tem mais uma questão, porém trabalhando com área de figuras. A questão, ela fala o seguinte: 3 painéis de publicidade justapostos, conforme indicado na figura, serão colocados em uma avenida. Ou seja, aqui a gente tem o painel A, aqui o painel B e aqui o painel C. A questão quer que a gente escreva a expressão que representa a área dos painéis. Como é que a gente calcula a área de uma figura? Comprimento vezes largura, não é isso? É assim que a gente determina a área de uma figura. O que é que a gente pode perceber? Que de A para D vale x. E esse é o mesmo tamanho de E para F e também de G para H, também de B para C. Ou seja, todos esses valores aqui vão valer x. Ou seja, aqui é x,
aqui também é x e aqui também é x. Dessa forma, nós podemos determinar a área de cada um desses painéis tranquilamente. Vamos lá. A área desse primeiro painel ADEF vai ser igual a área do painel A, eu determinei que ele era A, vai ser igual ao comprimento vezes a largura. Comprimento é 5, largura é x. 5 vezes x é igual a 5x. O painel B, ele tem de comprimento 3, e a sua largura também é x. Então, 3 vezes x é igual a 3x. E o painel C, seu comprimento é 4. 4 vezes x é igual a 4x. Ou seja, o painel A descobrimos que mede 5x, o B mede 3x e o C 4x. Como a gente determina a expressão que representa a área de todos os painéis? Como é de todos, é só a gente somar. Então, nós vamos obter a seguinte expressão: 5x do painel A mais o painel B, que vale 3x, mais o painel C, que vale 4x. 4x, vou ter um C. O que é que a gente ainda pode fazer aqui? Percebe que todos os termos possuem a mesma variável? Isso significa que nós podemos somar esses termos e repetir o x. Então, somando aqui, a gente tem 5 mais 3 igual a 8, 8 mais 4 é igual a 12. Ou seja, a área de todos os painéis vai ser igual a 12x. Essa é a expressão que representa a área dos painéis. Obrigado, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham realmente aprendido o conteúdo e como determinar se duas expressões algébricas são equivalentes.